Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Hoje eu vou fazer uma revisão sobre tudo que nós vimos agora no mês de agosto. Vou fazer uma revisão comentando as atividades, tá? A primeira atividade da primeira semana, de 3/8 a 7/8, eu passei aqui esse textinho, né? Que ele fala sobre a construção do conhecimento sobre a realidade social e sobre a sociologia como disciplina científica. Aí a pergunta que ele faz: a sociologia é uma disciplina científica que apresenta quais objetivos? E qual é a contribuição da sociologia como disciplina científica para a compreensão da sociedade contemporânea? Aí, aqui a resposta, né, que poderia ser essa resposta aqui, ela fala: sociologia é uma disciplina que tem como objetivo compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas e contribui para a intervenção de indivíduos e coletividades na sociedade. Aí a gente pode entender o que é essa contribuição para a intervenção de indivíduos e coletividades na sociedade. Se eu faço uma pesquisa, né, sobre uma determinada população, aí eu vou ajudar a elaboração de políticas públicas para atender às necessidades dessa população. Isso que ele quer dizer com intervenção nos indivíduos ou coletividades, né? E a sociologia como disciplina, ela ajuda a compreender as transformações na sociedade contemporânea. Porque, como eu já falei para vocês no primeiro semestre de aula, né, a sociologia ela surgiu no contexto da sociedade após a Revolução Industrial e após a Revolução Francesa. O contexto é que a sociologia surgiu no século XIX, que os clássicos da sociologia escreveram suas obras, né? O Émile Durkheim, Karl Marx e o Max Weber, para poder compreender a sociedade industrializada, capitalista, que tinha a produção e as classes sociais, a produção de mercadorias em escala industrial e as classes sociais, né? Porque a sociedade anterior à Revolução Francesa, ela era chamada sociedade estamental, ela não era sociedade dividida em classes sociais, né? Como eu já expliquei para vocês no primeiro semestre. A outra atividade que eu passei vamos julgar aqui esses itens, né? Para entender a sociologia como uma das manifestações do pensamento moderno, a evolução do pensamento científico vinha se constituindo desde Copérnico, passa a cobrir com a sociologia uma nova área do conhecimento ainda não incorporada ao saber científico, ou seja, o mundo social. Esse trecho aqui é retirado do livro O que é Sociologia, da coleção Primeiros Passos. Aí aqui os itens que estão verdadeiros, né? Que era para marcar as afirmativas verdadeiras, a 2, que fala, ó, a sociologia ela não está baseada no senso comum. Por quê? A sociologia é uma ciência, e o senso comum, eles são as opiniões generalizadas que existem na sociedade. O pensamento que não é científico, né? Então, ela pode evidenciar forças e poderes sociais que muitas vezes não percebemos sem um instrumental de análise adequado. Exatamente como a sociologia é um pensamento científico, ela vai além do senso comum. Ela consegue perceber e compreender questões na sociedade que não são possíveis de ser compreendidas pelo senso comum. E a alternativa 4, a sociologia ela contribui para a análise das nossas vivências cotidianas e para o estabelecimento de relações entre elas
e as situações sociais mais amplas. Isso aqui é chamado por um autor chamado Wright Mills, de imaginação sociológica. Eu analisar vivências cotidianas, acontecimentos cotidianos, de uma perspectiva social, englobando todo. Então, vou perceber que, por exemplo, acontecimentos que parecem individuais são, na verdade, questões sociais. Por exemplo, se um país está passando por uma crise econômica igual o Brasil, no momento, o desemprego é uma questão, é um problema só individual? Não, ele é uma questão social também, porque milhões de pessoas estão desempregadas, né? Então, eu vou pegar aspectos individuais ou da vida cotidiana e estabelecer relação com situações sociais maiores, como no caso que eu citei do desemprego, por exemplo, num país em crise econômica. Essa outra atividade aqui, eu peço aqui para você escrever um pequeno texto refletindo sobre, com esse título, Como o funcionamento da minha escola influencia a minha vida. Você pode pensar como o funcionamento da sua escola afeta seu modo de viver, seu pensamento e suas perspectivas de futuro. Aí aqui você pode escrever, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, que você não está mais indo para o ambiente escolar, está entrando em contato com seus professores só virtualmente, tendo que estudar sozinho, pelo modo de educação à distância, só com auxílio virtual, né, dos professores, pode refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Como que era a sua vida quando você estava indo para a escola todos os dias presencialmente e agora, né, que você tem que ficar em casa, não tem mais o ambiente escolar para frequentar, tem que ter essa autonomia do ensino EAD, né? Pode escrever sobre isso. Aí a resposta é pessoal, né? Cada um vai desenvolver aqui no mínimo 5 linhas com esse tema. Aqui, a número 2, conceito de ação social é fundamental no conjunto teórico construído por Max Weber. Sobre este conceito utilizado por Max Weber, considere as afirmativas a seguir. Aí a gente vai marcar só a que está certa. Acerta aqui a questão 1 e 2, porque aqui, ó, a número 1 fala: a ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação. Isso aqui que a teoria da ação social do Max Weber, ele fala que a sociedade, a relação indivíduo-sociedade é construída pela ação social. Aí ele coloca os tipos de ação social: a ação social tradicional, a ação social relacionada a valores, a ação social relacionada a fins. Por exemplo, se eu estou estudando, é uma ação social relacionada a fins, porque tem uma finalidade. Eu quero terminar meus estudos, fazer uma faculdade, por exemplo, ou então trabalhar, fazer um curso técnico. Então, tem uma finalidade. Eu estou fazendo essa ação, não é por nada, tem uma finalidade. A ação tradicional, que ele fala também, é a ação, por exemplo, vou me casar. O casamento, eu vou fazer o casamento dentro do modelo que tem na cultura na qual eu estou inserida, de acordo com a tradição cultural, né, onde eu estou inserida. Então, é considerado uma ação tradicional, por exemplo. E tem a ação afetiva, que está relacionado com os sentimentos também. Aí, esses tipos de ação, eles se misturam, né? Elas não são separadas, elas misturam. Eu posso misturar, fazer uma ação que mistura valores, finalidade, afetividade, tradicionalidade, né? Tradição. Então, pode misturar, pode acontecer, né?
Aí a segunda também está certa. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão sobre as regularidades nas relações sociais. Aí o Max Weber fala que estudando as ações sociais, o cientista social vai compreender a relação indivíduo-sociedade e como que a sociedade funciona, né? Aqui, nessa questão aqui, tem a pergunta: quais são as características do fato social que estão apresentadas aqui nesse textinho? Porque o texto está dando o exemplo que o sistema formal de educação é um fato social. Aí eu perguntei, quais são as características dos fatos sociais, né? Aí a gente já viu isso aqui no semestre passado. Os fatos sociais, ele é exterior, geral e coercitivo. Exterior, as individualidades, que ele existe independente da vontade do indivíduo. Geral, porque ele acontece para toda a sociedade ou grupo social, né? Da mesma forma, igual, por exemplo, o idioma. Todos nós aqui que somos brasileiros falamos português, né? E a coercitividade é que ele exerce uma coerção, uma dominação, uma força externa, moldando as vontades dos indivíduos. Por exemplo, a gente segue as leis, as normas sociais, né? Porque tem uma força coercitiva. Se eu não seguir, tem punição, né? Então, isso vai levar eu ser coagida a seguir as normas sociais. Aqui, essa outra atividade do capítulo 3, né, do livro Sociologia para o Ensino Médio. Número 1, de acordo com Karl Marx, como os indivíduos devem ser analisados. O indivíduo deve ser analisado de acordo com suas condições e situações sociais, porque o Karl Marx fala que as condições materiais de existência que determinam as condições individuais, né? Então, ele quer dizer assim que a minha classe social, a minha origem social vai determinar qual é a minha posição dentro da sociedade. Quais são as principais classes sociais na sociedade capitalista? Segundo Karl Marx. No século XIX, Karl Marx escreveu que as duas classes principais no capitalismo eram a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe dominante, o proletariado é a classe explorada. O proletariado era a classe operária, que eram indivíduos que eles vendiam a força de trabalho para sobreviver. Essa palavra proletariado vem de prole. A prole é a família que tem a prole, os filhos, né? Essa classe proletariado, ela está condicionada a atender apenas às necessidades básicas da existência, segundo Karl Marx. Vender a força de trabalho para receber o salário e sobreviver, né? É a classe explorada pela burguesia. E a burguesia são os empresários, donos das indústrias, das fábricas, donos de banco, né? Que lá no século XIX ele classificou como a classe dominante, que explora o proletariado, né? Aí, nesse processo, a burguesia ela é, então, antagônica ao proletariado. O que é o antagonismo? Uma é inimiga, assim, inimiga, entre aspas, da outra. Por isso que ele fala que existe a luta de classes, né? Porque se uma classe é privilegiada e a outra está sendo explorada, tem uma complementaridade, uma não existe sem a outra, e, ao mesmo tempo, existe uma desigualdade entre elas, né? E um processo que o Karl Marx chama de luta de classes, né? A burguesia, essa palavra burguesia, ela vem de burgo, que os burgos eram as cidades que surgiram no fim da Idade Média, onde começou a ter as feiras, né? E aí começou a ter comércio, e aí era chamado de burgo, e quem vivia nela eram os burgueses, comerciantes.
Daí que vem esse nome, burguesia. Anomia. Que é anomia segundo Emile Durkheim? Anomia é a ausência de normas nas relações sociais. Por exemplo, na guerra, as normas básicas, por exemplo, não matar, não pegar objetos dos outros, as normas elas acabam sendo desrespeitadas, essas normas básicas, né, de humanidade. Então, é um momento de crise, né, de convulsão social. Por exemplo, uma grande crise econômica, uma guerra, né, um grande problema que surge assim no meio social, ele gera a anomia, é a ausência ou insuficiência da normatização das relações sociais, pode ser causado pelo conflito ou contradição dos elementos fundamentais da sociedade, ou por falta de instituições que regulamentem as relações sociais. Por exemplo, um momento como a Revolução Francesa, caiu a monarquia, é um momento de anomia, porque as normas que existiam antes são descartadas e eles queriam fundar outra sociedade, onde não existisse monarquia, né? Não, a nobreza foi levada para a guilhotina, os nobres, né? Então, um momento de anomia, porque se fosse no momento que estava estabelecida a monarquia antes da Revolução, não tinha execuções como teve, né? Na época, no período do terror, que milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Isso que é um momento de anomia, um momento de convulsão social. Pode acontecer na guerra ou numa crise econômica, né? Alguma coisa desse tipo. Aí aqui essa questão, que é a última, é sobre Karl Marx, aqui tem um trecho do livro Manifesto do Partido Comunista. Aí é que ele está falando sobre a luta de classes, que ele fala que em todos os períodos da história existia um conflito de classe. Na Idade Antiga, na Grécia, em Roma tinha os patrícios, os plebeus, os homens livres, os escravos na Grécia. Na época da Idade Média tinha o servo e o senhor feudal. Então, sempre teve opressores e oprimidos, e essa oposição tem permanecido de forma ininterrupta, disfarçada ou aberta. E hoje em dia, quando ele chegou no momento que ele escreveu esse texto, tinha para ele a burguesia e o proletariado, né? Aí ele fala assim, que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou pela destruição das duas classes em luta. Aí ele fala que a história foi sendo movimentada e as modificações que foram ocorrendo foram sempre a partir do conflito entre as classes opostas, entre as classes antagônicas. Por exemplo, na Revolução Francesa, o terceiro estado que se revoltou contra a nobreza e o clero e fez a revolução tinha burguesia, né, era a burguesia que liderava. Então, a burguesia, naquele momento, ela era o terceiro estamento, ela era uma classe oprimida, né, pela nobreza e pelo clero. Aí, com a Revolução, ela se tornou a classe dominante. Então, teve a ascensão da burguesia, né? Que em história vocês estudam, a ascensão da burguesia. Então, a luta de classes que movimentou aquela transformação social. Aí a burguesia passou a ser a classe dominante e explorar a classe proletária, né? Aí o Karl Marx fala que toda a história da sociedade, das sociedades existentes até hoje, tem a luta de classes envolvida, né? Aí aqui, quais classes sociais ele identifica? A burguesia, proletariado. Quais são as relações entre elas?
a classe capitalista exerce um poder coercitivo sobre a classe do proletariado, pois a necessidade material faz com que os trabalhadores vendam a sua força de trabalho para os empresários. Segundo Marx, só através de uma revolução econômica social que o proletariado, usando da força, conseguiria derrubar a sociedade capitalista e as instituições sociais. Porque aqui ele pergunta, na letra C, segundo Marx, como se dão as transformações em uma sociedade de classes? Aí ele fala, né? Só através de uma revolução econômica e social que acabaria, né, que entraria um conflito entre as classes e acabaria com o sistema econômico, né, dominante. Então, vou parar a revisão por aqui, que o vídeo já ficou um pouco longo, e espero que tenha ajudado, né, com esses comentários que eu fiz sobre as atividades. Até mais.